Punho de Ferro, de Ed Brubaker, Matt Fraction e David Aja, um trio muito diferente, fazendo personagens também, que é um tanto quanto diferente, né? O Punho de Ferro aí não tem alguns quadrinhos assim, grandes quadrinhos, grandes obras, mas aqui sim, aqui é um quadrinho diferenciado do Punho de Ferro. Conta bastante da origem dele, conta histórias do passado, de outros casos que foram Punho de Ferro, e ele lidando aí com o pessoal que quer explodir a cidade mágica de Kunlun. E outras que estão ali junto, umas coisas bem loucas aí que foi criado pelo Ed Brubaker, que tá de aniversário hoje, por isso que tá chegando aqui o Punho de Ferro e você vai conferir comigo agora. Punho de Ferro é a última história do Punho de Ferro. Aqui é onde que saiu originalmente em Marvel Apresenta, mas isso aqui já foi republicado, né? Então nós temos aqui a edição 35, né? Aqui tem a equipe, né? Somente o Brubaker, o Matt Fraction e o David Aja. Além do 35, nós temos também o 43, né? Aqui já mostrando as 7 cidades celestiais. E o último volume, que é o Round 2 das Cidades Celestiais, aí do Imortal Punho de Ferro, que daí saiu em Marvel Apresenta 45. Bom, vamos dar uma conferida aqui então, começando aqui pela 35. Cara, esses aqui são materiais grandes, né? Então são muitas páginas, vocês podem ver aqui, encadernado grossinho, né? 148 páginas, é o 1 a 6 do Immortal Iron Fist, né? E então, cara, é um material meio longo, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para não fazer um vídeo de 1 hora de duração. Bom, cara, assim, vamos supor assim, você nunca leu o Punho de Ferro, vai ler isso aqui, você vai entender porque aqui vai relembrar, assim, grandes punhos de ferro que já passaram aqui, enquanto que vai contando a história do Danny Rand, né, que é o atual. Bom, o Danny ele tá lutando contra a Hydra em diversos pontos tá atacando ele, e o ponto principal é que lá na Indústrias Rand ali, né, essa empresa dele, eles estão fazendo então um trem-bala que esse cara aqui, ele está comprando, ele quer comprar esse trem-bala aí da Rand, que é uma tecnologia nova. E esse cara aqui, ele é da China. O Danny, ele ouve a proposta, mas ele percebe que esse cara não tem boas intenções. E apesar de ser um negócio que ia ser muito bom para as empresas ali, ele se negou a fazer. Daí até o cara que é auxiliar dele aqui fica puto com isso, né? Ele diz assim, cara, era um baita negócio para nós e tal, não sei o quê. Só que daí ele fica encacucado, né? Que tá acontecendo alguma coisa errada, ele vai lá nessa empresa, né? Que é essa aqui, é uma Industriais Waigu. Ele vai ali nessa empresa e ele descobre, então, que tem participação da Hydra nos negócios. Por isso que ele tá enfrentando a Hydra ali, né? Enfim, ele tem uma briga com a Hydra que vai ser meio recorrente, tá? Aqui a gente vai ver ele um outro cara também aqui que vai aparecer, é esse carinha aqui, que a gente não vai, no começo não vai dizer o nome dele, né? Mas enfim, depois nós vamos ver que ele tem uma grande importância, que ele é nada mais nada menos que Orson Randall, Punho de Ferro, em 1915, visto pela última vez em 1933. Esse cara aqui é o ponto principal dessa história, porque ele é um punho de ferro, então, que fez, vamos dizer assim, fez sucesso, sei lá, né? Lutou por bastante tempo aí por Kunlun, etc. E sumiu. Daí nós vamos ver o que aconteceu com ele nesse meio tempo. Vai mostrando outras histórias aqui de outros punhos de ferro, né? Como eu falei, vai contando a história da trajetória desse legado do punho de ferro, né? Que tu vai lá, tu tem que lutar contra um dragão, daí tu ganha o punho de ferro, tu luta lá com as pessoas, daí depois tu abre mão do poder e daí vem um outro punho de ferro. Basicamente seria isso. Então, ou tu morre, né? Na verdade, esse é o ponto principal da história, que é o final da história, que daí depois eu vou explicar para vocês qual que é a moral, por que tá escrito que é a última história do Punho de Ferro, etc, né? Bom, o Punho de Ferro, então, depois de um certo tempo, eles acabam morrendo. Então é isso que dá lugar para uma outra pessoa virar o Punho de Ferro, ir lá lutar contra o dragão, né? Aquele esquema ali que, se vocês não conhecem, né? É assim que acontece. Tem que ir lá lutar contra um dragão, tu ganha do dragão, tu ganha o Punho de Ferro. Enfim, daí vai contar mais a história aí do Orson Randall, conta a história aqui de um outro Punho de Ferro, como eu falei, vai contar muitas histórias de muitos Punhos de Ferro. Enfim, a arte do David Aja, que é um espetáculo, aqui tem uma página que é espetacular, olha a narrativa disso aqui, o personagem aqui passando de um quadro para o outro. Cara, o David Aja é um narrador
excelente. A narrativa dele é um espetáculo, eu gosto do traço dele também, mas a narrativa dele é o mais espetacular de tudo. Vocês já devem conhecer ele ali do Gavião Arqueiro, né? Enfim, ele faz um trabalho bem interessante. Bom, o Danny vai conhecer o Orson Randall, e daí o Orson Randall vai contar a história do passado dele, vai contar que ele foi Punho de Ferro, então, e ele tinha meio que um grupo lá que ajudava ele, e nesse grupo tinha uma criança, que era meio que um ajudante juvenil, que é o pai do Danny Rand. O pai dele queria então ser Punho de Ferro, essas histórias aí que ele não sabia, e ele vai descobrindo aqui no decorrer da história. Outro personagem aqui que é bem importante é esse aqui, que é o Serpente de Aço. Ele também foi treinado ali em Kunlun, mas ele não conseguiu vencer o dragão. Ele tem um grande energia e tal, poder ali e tal, mas ele não conseguiu vencer o dragão. Ele foi lá lutar contra o dragão e ele perdeu no meio, assim, tipo, ele tentou lá, aqui, ó, tá vendo aqui tem a história de origem dele também é contada aqui, né? E ele não conseguiu vencer do dragão, mas enfim, ele tem um pouco de poder aí, né? Ele deu um abraço no dragão, mas não venceu o dragão. Enfim, ele é o grande inimigo aqui da história, e ele tá por trás, então, de algumas dessas coisas aí que estão acontecendo com o Danny Rand, que ele se uniu, então, àquele cara lá daquela empresa chinesa, etc. Bom, mas o que tem a ver aquele trem, né? Aquele trem vai explicar também no decorrer da história, que tem uma importância muito grande aqui para a história do Punho de Ferro em si. Bom, o cara ali que ajuda o Punho de Ferro, ele começou a ser coagido por aquele cara lá que queria comprar o trem lá da China, e então a gente vai descobrir que esse cara acaba sendo sequestrado por aquele cara lá da China e trabalha junto aqui com o Serpente de Aço, a Hydra também. E daí a gente vai conhecer aqui nesse momento, ele tá falando da história ali do pai do Danny Rand, como eu falei, né? O Orson Randall conheceu ele quando ele era bem criança. Aqui nós temos um confronto, então, da Hydra aí contra o Punho de Ferro, tem o Luke Cage, a Mystic Knight, a Colin Wing também participam aqui da história. Enfim, aí eles têm uma pequena luta aí, etc. E no fim aí, depois dessa pequena luta aí que deu, aparece lá o Lei Kung, que é o Trovão, que é o mestre do Punho de Ferro, do Danny Rand, e o Yu-Ti, que é a suprema personalidade de Jade, que é o senhor de Kunlun. Ele é o tipo mestre de Kunlun lá. Então esses dois aparecem ali pro Punho de Ferro e dizem assim, olha, vai ter um torneio agora, tu tem que ir lá representar Kunlun. E daí é aí que vai começar o segundo arco. O segundo arco aqui, que tem esse torneio, eu acho que ele é bem legal, eu gosto dessa pira de torneio e tal, uma coisa meio mais mangá, né? Mas é bem interessante aqui como é que é retratado, não é só o torneio em si, né? Aqui, como eu falei, vai falar novamente uma história de uma outra pessoa que foi pro Punho de Ferro, essa moça aqui. Então vai mostrar aí o que ela fez ali na vida dela. Cara, muitas dessas histórias de Punho de Ferro aqui é mais assim, é um complemento, são histórias paralelas aí, que não chegam a influenciar muita coisa, né? Nesses casos aí desses outros, né? Do Orson Randall, daí sim tem mais importância. Bom, tá lá o Danny Rand, lá em Kunlun, então ele está treinando ali, enfim, para o tal torneio. Daí, ele vai lutar contra as outras 7 cidades celestiais, contra as outras 6, né, no caso. Enfim, e aqui estão os caras que vão lutar pelas outras cidades. Nós temos esse cara aqui, que é o Vultuoso Cobra. Depois nós temos a Noiva das 9 Aranhas, o Irmão Cachorro 1, essa aqui que é a Bela Filha do Tigre, esse aqui que é o mais louco de todos, que é o Príncipe dos Órfãos, e aquele que eu falei ali, né, o Serpente de Aço. Ele tá lutando ali também por outra cidade. Então, esses 6 aqui, mais o Punho de Ferro, vão fazer esse torneio. Esse torneio é meio estranho e tal, né? Mas enfim. É meio que um pano de fundo aí, que não dá muita coisa, né? Daí nós temos aqui, então, uma apresentação ali do cara do Cobra, e aqui mostra como é que funciona o torneio. Mas é um torneio bem estranho, né? O Punho de Ferro vai lutar contra o Voluptuoso Cobra, tem a Bela Filha do Tigre contra o Serpente de Aço, Noiva das 9 Aranhas contra o Irmão Cachorro, e daí quem vencesse desses dois aí ia lutar contra o Príncipe dos Órfãos. O Príncipe dos Órfãos, então, aparentemente é o mais poderoso deles aí, enfim, né? Daí vai contar a história de origem do Serpente de Aço, né? Contando mais sobre a origem dele, quando que ele treinou lá em Kunlun, etc, né?
Nós vamos descobrir então que ele concorreu com o pai do Danny Rand, né, ali nessa época. E nós vamos saber também que ele é filho do Trovão, aquele ali que é o mestre que treina ali o pessoal. Essa história aqui, que daí é desenhada pelo Howard Chaykin aqui em certos pontos, é a história que conta mais do passado do Orson Randall com a sua equipe, e daí nós vamos conhecer então alguns desses personagens aí que lutou com ele ali na época da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, e que fim levou essa galera aí. Bom, o principal é que assim, ele manteve essa galera ali, os amigos dele, todos eles vivos, usando o poder do Ki dele, né? Então ele manteve todo mundo vivo. Tá todo mundo bem velho, mas eles estão vivos. E esse carinha aqui que tá mostrando aqui, esse velho principal aqui, esse careca, ele é o cara que anotou todas as histórias do Orson Randall. Então ele tem uma biblioteca cheia de histórias do Punho de Ferro. Então aquelas histórias que a gente tava vendo até aí, e algumas outras histórias que vai contar daqui pra diante, são histórias que esse cara aqui que escreveu. Né, que ele retratou então as histórias que o Orson Randall sabia, enfim. Bom, aqui nós vamos ter a luta da rainha das aranhas contra o irmão cachorro, dá uma luta aí desgraçada entre eles, né? Enfim, daí a rainha das 9 aranhas ganha, mas assim, a luta como falei, é rapidinho, né? Então dá a luta rapidinho e a gente só vê que ela ganhou. A gente segue aqui vendo algumas outras coisas, daí depois eu vou explicar um pouco mais sobre esses outros pormenores aqui das histórias, mas enfim, né, aquele cara que tava querendo fazer o trem, ele sequestrou o carinha lá da empresa Rand e levou ele para fazer o trem. Então lá fazendo o trem lá no meio do nada. Tá? Aí nós vamos ver que ele tá fazendo um trem que ele vai abrir um portal para Kunlun e ele vai jogar o trem lá para dentro com toda a Hydra para destruir todas as cidades. Aqui nós vamos ter a luta do Serpente de Aço com a Princesa do Tigre, lá, filha do Tigre. E aqui, agora eu percebi, né, eu passei correndo e eu nem mostrei a luta do Punho de Ferro. Aqui, só voltando então, vou mostrar a luta aqui do Punho de Ferro que eu passei meio rápido aqui. Eu nem tinha notado, né? Então ele lutou contra o Cobra e ele apanhou do Cobra, ele perdeu, eles lutaram ali ferranhamente, porém o Punho de Ferro acabou sendo derrotado. Aí ele perdeu aqui pro Cobra. Na primeira luta, então ele já tinha caído fora ali do tal do torneio. Mas enfim, voltando aqui para a luta agora do Serpente contra a moça aqui. A moça, ela dá um golpe nele aqui. Aqui sempre é essa narrativa aqui do David Aja, que é muito boa. Ó, aqui, em certo momento, ela corta a mão dele fora. Ó, ele perde a mão. E daí, sempre lembrando aqui em paralelo a origem dele, então ele, do nada, ele puxa a mão e dá-lhe um socaço aí na moça, né? Aqui ele já diz que ele é o Fênix de Aço, né? Não explica direito, mas enfim, ele diz que é o Fênix de Aço, ele deu um socaço nela e ela quase foi pro saco, né? Ela apanhou violentamente aí, né? O Serpente de Aço aqui, para quem não sabe, é o Davos. Enfim, aqui, em paralelo, e tem uma coisa que é bem importante aqui, que é essa moça aqui. Essa moça aqui, ela vai falar algumas coisas ali no meio, ela ajuda o Danny Rand a sair de Kunlun, ela mostra que tem uma passagem secreta ali na cidade de Kunlun, feita com tecnologia, etc., que daí sai de lá. Daí nós vamos ver que isso aqui foi uma criação do pai do Orson Randall. Ele fez esse portal e esse portal deu a ele muito dinheiro. Não explica da onde que vem o dinheiro, diz que mais é os líderes ali da cidade, ali de Kunlun, que deu dinheiro para ele, mas enfim. Esse portal fez ele ser muito rico. O Orson Randall, por sua vez, passou o dinheiro que ele teria ganho ali, né, que o pai dele teria ganho, passou esse dinheiro pro pai do Danny Rand, entendeu? Por isso que o Rand é muito rico. E em paralelo aqui, né, fora dessas histórias aí, o Luke Cage e as moças ali, eles estão lá tentando libertar aquele chefe ali da Rand, que tá fazendo o tal do trem. Eles encontram o Danny ali em certo ponto, e daí eles vão se juntar aí para impedir o tal do trem de chegar em Kunlun e destruir tudo. Por quê? Como que tá nesse torneio, todas as cidades, as 7 cidades, elas estão no mesmo lugar. Então, se eles explodirem Kunlun, vai explodir todas as cidades. Então todo mundo que está ali tem que ajudar a impedir isso.
A moça, aquela que eu falei, ela é neta do Orson Randall. E ela está ali na cidade e ela sabe que o tal do Yuchi tá fazendo um grupo pra dominar a Kunlun, enfim, né? Umas coisas meio estranhas aí. E ela quer impedir, porque esse Yuchi não é o cara que eles pensam que é. É o filho daquele cara. E ele tá querendo tomar o poder à força. Então todo mundo tem que se unir para lutar contra ele. Aqui nós vamos ter a luta que é a mais legal aqui, que é quando que assim, depois que dá aquelas primeiras rodadas de lutas, o príncipe dos órfãos lá, aquele doidão lá, ele diz assim, olha, eu não quero lutar com quem venceu ali de antes, eu quero lutar contra o Serpente de Aço. Então ele vai lutar contra o Serpente de Aço e ele dá uma sova nele, ele apanha violentamente. E o príncipe dos órfãos diz assim: olha, isso aqui é para mostrar que aqui é um combate de luta séria, não é para fazer que nem esse cara fez aqui, que ele quase matou o oponente, é para lutar só para vencer, não é para lutar para matar, não é para fazer isso, né? Nosso torneio é diferente. Enfim, daí fica isso aí. E daí eles fazem uma amizade entre todos os lutadores aí, eles criam uma certa amizade a partir desse ponto. Enquanto isso, lá fora, o Luke Cage e as suas amiguinhas ali, eles acabam sendo cercados aqui pela Hydra, né? Então eles são presos pela Hydra, e daí o cara lá, o vilão, né? Esse carinha aqui, ele conta o plano lá que vai explodir a cidade e vai botar eles dentro do trem que vai explodir a cidade e eles vão morrer junto lá com todo mundo que tá lá na cidade. O Punho de Ferro também descobre disso aí e ele vai então tentar salvar as cidades aí do seu jeito. Aqui nós temos uma historinha desenhada aqui pelo Michael Allred, que vai contar mais historinhas aqui do passado do Orson Randall e vai mostrar que ele foi perseguido então por aquele príncipe dos órfãos aí durante muito tempo na vida dele. Sempre queria matar ele e não sabia por quê. Daí aqui vai, ó, dá uma passagem no Velho Oeste, caramba, uma história bem louca aí, passando por diversas épocas, né? Enfim, esse príncipe dos órfãos então queria matar o Orson Randall, daí não explicava direito o porquê, mas aí por fim eles acabam meio que fazendo as pazes, depois de muito tempo, porque ele pensava que o Orson Randall tinha feito coisas erradas, mas na verdade não tinha feito, então eles acabam fazendo as pazes aqui num certo ponto aí da vida deles. Enfim, daí a gente volta aqui para a história, vai contar mais sobre aquela questão ali do trem que vai invadir a cidade. Enquanto isso, os caras de dentro da cidade têm que impedir que o Yuchi domine tudo, né? E daí, então, nós vamos ter o confronto final. Ó, aqui ele abre o portal para a cidade e vai mandar o trem. Enquanto isso, então, as armas imortais lá, os 7 carinhas. Na verdade aqui tem os 6, né? Porque o Serpente de Aço, então, ele não tá ali junto agora. O Davos não aceitou participar. Enfim, daí vai ter a luta, então, da Hydra contra o pessoal lá de Kunlun. E daí dá uma briga violenta. O Punho de Ferro vai dar com o Punho de Ferro no trem. Ele explode o trem e ele sobrevive, né? Então daí depois de ter explodido então o trem e não ter explodido as cidades, aí vai pro confronto então do pessoal que tá ali em Kunlun, todos aqueles ninjas lá, toda aquela galera contra a Hydra. Aí dá uma porradaria desenfreada e eles acabam vencendo. Daí também com isso eles descobrem o plano do Yuchi ali, vencem o Yuchi, né? Ele foge da cidade e o pessoal, então ali o Trovão se torna um novo líder da cidade e a moça se torna um novo Trovão. Então eles tomam ali os 2 cargos principais de Kunlun, enquanto que daí o Danny vai embora, né? E ele vai com as armas imortais para resolver então as coisas que ficaram pendentes aí. Bom, aqui conta mais um pouquinho de uma história de um outro Punho de Ferro, né? Mostrando aqui uma ligação dele com o passado, com um outro cara também poderoso ali, da Índia, se não me engano. Enfim, daí, por fim, tem a última história aqui, que mostra, então, essas armas imortais, juntas ali, resolvendo alguns problemas do mundo, o Danny Rand fazendo a empresa Rand se tornar uma empresa sem fins lucrativos, ajudando pessoas ali pelo mundo afora, daí até aquele cara que é o chefe ali, né, da empresa, ele entrega o cargo, ele diz pro Danny, entendi o que tu quer fazer, mas eu não posso continuar trabalhando aqui, né, não depois que eu fui sequestrado, né, a mãe dele também tinha sido sequestrada e tal, então ele acha bem ruim isso aí tudo. Aqui estão as armas imortais, aqui lutando, ajudando o Danny se acerta aí com a Misty, porque tava com um relacionamento meio estranho.
E daí ele vai lendo lá aqueles livros que eu falei lá, que o cara escreveu lá da história do Orson Randall. E aqui tem os autores, ó. Esse aqui é o Ed Brubaker, aqui de óculos. E acho que é o Matt Fraction, esse aqui. Mas aparece aqui no final. Enfim, daí o Danny tá lendo aqueles livros lá. E daí ele vai descobrir por que o Punho de Ferro, todo mundo morria lá, qual era a história ali do Punho de Ferro, por que eles deixavam de ser Punho de Ferro. Então ele descobre que todos os caras do Punho de Ferro morrem com 33 anos. E o final da história é o Danny fazendo 33 anos. E isso aqui provavelmente tem reflexos em alguma coisa no futuro do Punho de Ferro, mas vamos ter que dar mais uma aprofundada nessa história aqui, muito boa, um espetáculo. Agora, Punho de Ferro é um personagem diferentão aí, né, criado na época lá que o Kung Fu era a lei, né, tudo que tinha Kung Fu o pessoal adorava. E aqui nós temos a história mais sobre a história do Punho de Ferro, né? Aquilo que tem por trás do personagem, as lendas de Kunlun, mostrando essa cidade mágica e essa cidade muito doida, que a cada 10 anos ela se une aí com a Terra, tem a sua abertura para o planeta Terra, então as pessoas vão lá, podem acessar Kunlun. Porém, aqui a gente já tem então alguns retcons aí na história, né? Mostrando que tem um outro portal à parte que pode ser acessado aí por qualquer pessoa, em qualquer época, que não tem problema, né? Inclusive, em tese ali, né, tá dizendo que várias pessoas de Kunlun saíam, vinham para a Terra, faziam alguma coisa, voltava, né? Era uma porta aberta aí para viajar pelo mundo. Então, isso aí acabou gerando uma fortuna para o Orson Randall, que é esse Punho de Ferro mais antigo, né? Que então teria sido o pai dele que tinha criado essa coisa tecnológica, porque é uma tecnologia isso aí, né? Eles deixam bem claro que não é magia, né? Assim como as outras coisas ali, de se abrir a cada 10 anos, é um negócio mais mágico. Na verdade, isso aí era uma coisa tecnológica que fazia essa ligação. E que daí, com base nisso, né, então teria aberto esse portal para esse inimigo aí de Kunlun, que queria explodir a cidade, justamente numa época em que tanto Kunlun quanto as outras cidades, que tem outras 6 cidades mágicas aí, todas elas se reuniam, ficavam num lugar só, e essa é a moral, então, de quando que ele fosse explodir ali Kunlun, ia explodir todas as outras cidades. Então as 7 cidades iriam explodir aí por uma vingança, enfim, né? Não fica bem claro por que o cara queria fazer isso, né? Mas enfim, ali essas armas imortais aí, esses outros seres que também têm poderes aí, estilo do Punho de Ferro, todos eles se juntam para lutar contra essa invasão. E também para tirar do poder o Yuchi, que é o líder ali de Kunlun, que estaria fazendo alguma coisa aí que, né, não deixa bem claro também o que é que ele estava tramando ali. Então, assim, acho que tem muitas vírgulas que não tá bem descrito o que está acontecendo, por que disso acontecer, como aconteceu, tem várias lacunas nessa história. Acho que isso é um ponto negativo aí, porque tem várias coisas que poderiam ter sido explicadas e não foram, né? Ou foram explicadas assim de forma bem rápida, assim, né? Bem corrida. Mas a parte de que fala da mitologia do Punho de Ferro, mostrando todos esses outros caras que foram o Punho de Ferro, tudo isso é muito bem retratado. A parte do torneio é bem legal, é divertido para quem gosta aí de mangá. Mangá tem muito de torneio, né? Toda hora tem um torneio de alguma coisa e vai lá a galera sai no soco. Então tem esse torneio aí que é interessante, apesar do torneio ser meio estranho aí, né? Mas aquele ali, o príncipe dos órfãos aí, esse cara aí é muito poderoso, muito doido, mostra também ali o confronto dele com Orson Randall, né? E toda essa questão aí que envolve o Punho de Ferro, que com 33 anos o Punho de Ferro morre. Sempre em batalha, coisa assim, né? O Punho de Ferro acaba morrendo, sempre com a idade de 33 anos. O único que não havia morrido até então, né? É o Orson Randall. E agora daí tem o Danny Rand que tá aí, né, que a gente não sabe se ele sobrevive ou o que depois dessa história aí. Então aqui, né, o primeiro arco chama de a última história do Punho de Ferro, mas a gente vai ter, então, um arco grande, né, do Ed Brubaker e do Matt Fraction aí, com a arte espetacular do David Aja, um quadrinho muito bom, mas que eu vou botar à venda no Sebo do Gil. Sim, se você não sabe, né, tem o Sebo do Gil, onde que eu vendo os quadrinhos que eu já li, quadrinhos que eu não vou segurar na coleção. Esse do Punho de Ferro vai estar à venda lá. Então, se você não conhece o Sebo do Gil, dá uma passada. Tem um monte de quadrinho lá
Às vezes eu me esqueço de vir aqui falar que tem o sebo do Gil, né? Daí o pessoal não tá mais olhando. Mas olhem lá, tem muita novidade, muita coisa nova ali que eu já botei aí à venda, algumas coisas que passaram por aqui, inclusive Caçadores, não sei se já vendeu, mas estava lá à venda também, né? Impecável. Enfim, se você quer comprar quadrinho bom e barato, vem pro Sebo do Gil, bit.ly/sebogbz. Beleza? Então, obrigado por ter vindo até aqui, obrigado pelo seu like. Se você gosta do Punho de Ferro, comenta aí, fala que outro quadrinho do Punho de Ferro você quer ver aqui. Não sei se eu tenho, provavelmente não. Não é um personagem que eu acompanho muita coisa, mas enfim, gosto dele. Então tá, obrigado, meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau!